Já coloquei para gravar, viu? Ah, já colocou? Vai, conseguiu, Antônio? Sim. Perfeito. Vai lá, professor, por favor, desculpa. Então, vamos lá. Boa tarde a todos. Muito obrigado por estarem com a gente nesse dia tão especial, em que a gente vai manifestar a nossa profunda tristeza, mas simultaneamente, de forma bastante paradoxal, a nossa alegria por ter contado no nosso existir com uma criatura da estirpe da professora Neide do Lago Salvador Mosca. O Grupo Era tem muita influência dessa pessoa e tenho certeza que todos os educadores e estudiosos desse país na área da argumentação e retórica têm um grande débito com a inteligência, a bondade e a capacidade intelectual desta senhora que, infelizmente, está entre os 600 mil brasileiros que já se foram. É um dia especial, quero agradecer muito a presença do Ulisses e, por favor, transmita aos seus familiares o respeito absoluto que a gente tem pela pessoa da professora Neide Mosca. Eu tive o privilégio de ser supervisionado no meu pós-doc pela professora Leneide lá na USP, e ela escreveu um prefácio maravilhoso para o livro que eu ainda não lancei, e que ela sempre me cobrava: Luiz, quando é que vai lançar esse pós-doc e tal? E ela fez um prefácio maravilhoso que eu guardo com muito carinho e com muito respeito. Que beleza. Obrigado mesmo, viu, Ulisses? Obrigado a todos vocês que estão aqui. E as meninas do ERA é que vão coordenar a nossa homenagem de hoje. Então, vou passar a palavra para a Márcia ou para a Catrine, não sei quem é a primeira, ou para a Ana Lúcia, e a gente começa, então, oficialmente esse pleito, essa homenagem muito merecida que a gente faz, então, à professora Lineide. Por favor, criançada do ERA, vamos nessa. Vamos lá. Boa tarde a todos. Nós hoje estamos na nossa penúltima jornada, né, de retórica desse semestre, e na edição de hoje o título é Memória e Encantamento Retórico, Lineide do Lago Salvador Mosca. Desculpa, gente, eu estou um pouco emocionada. A gente vai contar com a fala de 3 professores, né, que tiveram uma estreita relação com a professora Lineide, né? Primeiro, o professor Moisés Olímpio Ferreira, graduado, mestre e doutor em letras pela Universidade de São Paulo, editor, fundador da E-Ideia, revista eletrônica de estudos integrados em discurso e argumentação, pesquisador do ELAD, Grupo de Estudos de Linguagem, Argumentação e Discurso, e do GERA, Grupo de Estudos de Retórica e Argumentação. Atualmente é professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, campus São Paulo. Atua no campus de pesquisa da retórica, nova retórica, argumentação, análise do discurso e teoria e análise linguística. O professor Moisés vai passear pela trajetória acadêmica da professora Lineide, destacando seu insistente trabalho de orientação com visão interdisciplinar e corpora de diversas esferas sociais. Em seguida, teremos a professora doutora Débora Masman, doutora em Letras pela Universidade de São Paulo, pós-doutora em Semântica pela Universidade Estadual de Campinas, professora do Programa de Pós-Graduação em Linguística e Literatura da Universidade Federal de Alagoas, a UFAL, professora de Graduação em Letras da UFAL, Campus Sertão. A professora Débora nos traz hoje a palestra Por uma História da Argumentação, Língua, História e Memória. A professora analisa a palavra argumentação em vários sentidos, a partir de diferentes domínios disciplinares, traz o deslizamento de sentido em obras que apresentam modelos e teorias argumentativos. Por fim, né, e não menos importante por isso, nós temos a presença da professora doutora Márcia Mariano, que é integrante do nosso grupo ERA, e foi orientanda da professora Lineide.
A Márcia é professora do Departamento de Letras de Itabaiana, da Universidade Federal de Sergipe, desde 2011. Atuou como pesquisadora e docente junto ao Profiletras, programa de mestrado profissional em letras, e atuou no programa de pós-graduação em letras, na mesma instituição. É membro dos seguintes grupos de pesquisa: LED, Linguagem, Enunciação e Discurso; GEPARA, Grupo de Pesquisa em Argumentação e Retórica Aplicadas, além do ERA, Grupo de Estudos Retóricos e Argumentativos. Integra ainda o GT de Argumentação da Ampol e o Centro Internacional e Multidisciplinar em Estudos Épicos. Tem experiência nas áreas de linguística e língua portuguesa, destacando-se em suas pesquisas aos estudos da argumentação e da retórica, com ênfase nos estudos sobre o ethos em múltiplos contextos e diferentes manifestações, como nos discursos pedagógico, mítico e político, dentre outros, além de ocupar-se com questões sobre argumentação e ensino. A professora Márcia nos apresentará um recorte da sua tese, intitulado O Fazer Persuasivo do Aluno em Provas Escritas, as Figuras de Argumentação e o Ethos. Traz alguns resultados alcançados em sua pesquisa. Ela foi orientanda da professora Lineide. Então, assim a gente vai dar já continuidade ao evento, e eu vou passar a palavra para o senhor Ulisses Mosca, filho da professora Lineide, que tão gentilmente veio participar dessa linda homenagem que a gente está fazendo. A palavra é sua, senhor Ulisses, pode falar. Muito obrigado, Márcia. Uma boa tarde a todos. Eu falo com vocês de Berlim, onde, entre idas e vindas, eu vivo há alguns anos. É uma grande honra participar do evento de vocês. É uma grande honra ser filho da professora Lineide e de ter participado da vida acadêmica dela. Nós viajamos boa parte do mundo juntos, só nós dois. Visitamos muitas universidades, acompanhei ela a muitos congressos, e eu sinto esse evento muito mais como uma celebração à vida dela, uma celebração à obra e ao legado que ela deixou, do que pelo choro da perda. É assim que eu sinto esse evento muito bonito que vocês organizaram. A importância dessa homenagem é muito grande para a nossa família, é muito grande para a obra e para o legado que a Lineide deixou. E, em nome da família, nós gostaríamos de agradecer ao Grupo ERA, professora Ana Lúcia, os demais organizadores e participantes do evento. Muito obrigado por terem criado essa oportunidade para celebrar a vida, a obra e o legado deixado pela Lineide. E se eu puder falar alguma coisa do aspecto pessoal da minha mãe, eu diria para vocês que ela era de uma generosidade ímpar, de uma generosidade realmente extraordinária, e que é a pessoa com mais vida, com mais vontade de viver que eu conheci na minha vida. Então, eu creio que a generosidade e a vontade de viver dela, viver de forma plena, são as duas grandes marcas que ela deixou na minha vida. E ela foi grande em tudo. Essa é a marca que ela deixou na minha vida. Foi uma grande pesquisadora, uma grande cientista, uma grande orientadora, uma grande professora, uma grande esposa, mãe e avó. Então, ela, com a baixa estatura física que tinha, né, sempre usando salto alto, eu acho que ela já saiu da barriga da mãe dela de salto alto e com alguma maquiagem, com essa baixa estatura física, mas ela foi muito grande na vida, foi grande em tudo que ela fez e viveu a vida de forma muito plena.
E, novamente, eu agradeço muito em nome do meu pai, o Domingos, em nome dos meus irmãos, o Aquiles e o Péricles, esse evento muito bonito que vocês organizaram para celebrar a obra, o legado e a vida da Lineide. Muito obrigado a todos vocês. Professor, o senhor quer falar? Eu confesso que eu não esperava ficar tão emocionada, né? Mas eu acho que, além dessa trajetória acadêmica, que é notória, é visível, né? É incontestável, tem essa parte humana da professora Lineide, né? E eu, assim, tenho umas 2 passagens com ela que, assim, eu fico muito emocionada quando eu lembro, né? E uma que foi muito marcante foi quando a gente estava em Batatais, né? Estávamos todos no mesmo hotel, né? Cidade pequena, e o pessoal já tinha saído do café, eu estava sozinha à mesa, e de repente veio a professora Lineide. Eu falei, lógico, ela não vai sentar aqui comigo. E ela chegou junto de mim e falou assim, posso tomar café aqui com você? Eu falei, nossa, a professora Lineide me pediu para sentar comigo à mesa para tomar café. E, assim, conversamos, eu falei assim, não vou conseguir acompanhar o nível dela. E ela conversou de trivialidades, né? De questões cotidianas, né? Questões do dia a dia, e de uma simpatia, de uma generosidade, exatamente isso que você falou. Então, eu acho que talvez assim a gente aqui vai ressaltar também esse lado humano dela, né? Do ser humano, porque o acadêmico é incontestável, já está marcado na história, inclusive na história da retórica nacional e internacional. Muito obrigada, Ulisses, pela sua participação. Seu Luiz, o senhor quer falar alguma coisa antes de eu passar a palavra para a Catrine? Está mudo, professor. Só quero dizer que esse moço que está na Alemanha, que está em Berlim, é um privilegiado e que, por conviver com uma pessoa como a professora Lineide, a amostra que ela deu de si para a gente é grandiosa. E, Ulisses, imagina o privilégio de conviver com uma senhora ao longo de toda a sua vida. Obrigado mesmo por estar aqui com a gente, por essa participação, e o que você disse é a expressão do nosso sentimento. Então, homenageá-la é um grande prazer. Quero agradecer muito a Márcia, a professora Débora e ao professor Moisés por nos dar a honra de estar aqui para fazer o que a gente tem que fazer mesmo. Tá bom? Márcia, por favor, ou Catrine, não sei quem é que vai falar primeiro. Aí. Vamos nessa. Catrine. Oi, boa tarde. Neste ano de 2021, dentre tantas perdas dolorosas causadas pela Covid-19, lamentamos a partida da professora Lineide do Lago Salvador Mosca. Fomos privados da presença luminosa da professora Lineide, sempre gentil e muito ativa. Nós, do Grupo ERA, sentimos a ausência da pesquisadora incansável, que partiu, mas não sem antes haver legado a nós o exemplo de uma admirável professora, que sempre agiu com sabedoria e generosidade. A perda da professora Lineide, reconhecidamente por seu notável talento intelectual, deixou tristeza, não apenas para o Grupo ERA, mas também para os estudiosos da retórica, da argumentação e da análise do discurso, que extrapolam o círculo da comunidade acadêmica brasileira e chegam até comunidades acadêmicas internacionais. Lineide do Lago Salvador Mosca destacou-se como uma dedicada professora, que tinha profunda preocupação, entre outras questões, com a internacionalização da pesquisa de qualidade. Coordenou, por mais de 25 anos, o GERAR, Grupo de Estudos de Retórica e Argumentação, um grupo de pesquisa bastante atuante e que promovia muitos eventos científicos de extrema relevância para o cenário acadêmico. Os projetos de pesquisa da professora Lineide foram importantes para toda a comunidade acadêmica, principalmente para o Grupo ERA. Por sua organização, encontramos Retórica e Argumentação, que data de 1995, e Retóricas de Ontem e de Hoje, de 1997, com reimpressões
e uma terceira edição em 2004, hoje esgotada, publicada pela Humanitas USP. Contribuiu também em diversos trabalhos de tradução e de revisão técnica, entre eles o Sistema da Moda de Roland Barthes e a Retórica de Michel Meyer. As participações em eventos e bancas da professora Lineide sempre foram marcadas por grandes ensinamentos. Eu, por exemplo, tive o privilégio de assistir a uma banca no Lago São Francisco em 2019, de um doutorando já no exercício da magistratura, em que a professora Lineide deu uma aula sobre argumentação e destacou que a argumentação não deve ser impositiva, mas colaborativa. Falou também sobre a relação assimétrica de domínio que trata a palavra protagonismo. Seus ensinamentos superavam a linguagem e moviam questões culturais e sociais. Além de uma trajetória acadêmica admirável, que inclui pesquisas de pós-doutorado nas mais renomadas universidades de diferentes países, como França, Bélgica e Alemanha, orientou doutorados, mestrados, além de ter supervisionado pesquisas de pós-doutoramento, formando assim profissionais que multiplicam seus ensinamentos, com interfaces de variados campos de conhecimento e em diferentes regiões do país. Nesse grande e inestimável legado que nos deixa Lineide do Lago Salvador Mosca, cujo nome se inscreve para sempre na memória afetiva de quem a conheceu, não apenas como uma grande intelectual, mas também como exemplo indelével de humanidade. Não nos despedimos, mas reverenciamos a memória de uma grande mulher. Obrigada. Obrigada, Muito obrigado. Você quer falar, Ulisses? Fica à vontade. Não, gente. Sigam com o evento. Está muito bonito, por favor. A Ana Lúcia pediu a palavra. Pode falar, Ana. Bom dia a todos. Hoje é um dia muito especial, esse dessa singela homenagem que fazemos à nossa querida e eterna professora Lineide. Eu vou falar bem um pouquinho, mas eu sinto falta de falar sobre ela. O meu primeiro contato com a professora foi no mestrado, em 2000, por meio do professor Luiz Antônio, que me apresentou o livro da professora Retóricas de Ontem e Hoje. Depois de umas palestras que eu assisti com ela, tive o prazer e o privilégio de conhecer de perto a professora, quando, em 2005, eu fiz uma disciplina com ela na USP. Foi assim, um período de muita aprendizagem, né, sobre retórica e sobre a professora, que era uma pessoa assim, muito querida de todos os alunos. Ela dava atenção especial a cada um, e ela não media esforços durante as explicações. Os exemplos, eles eram abundantes, e isso facilitava o entendimento dessa área nossa, que é tão complexa. Eu tive também a grata satisfação de conversar com ela em muitos momentos, sempre assim educadíssima, elegante, salto, né? Atenciosa. Eu aprendi sobre retórica e sobre a pessoa da professora. Durante e a partir da disciplina que eu cursei com ela, eu passei a assistir às bancas de mestrado e doutorado de alunos por ela orientados e alguns eventos que ela nos indicava. Ela fazia a gente participar de todas as bancas. As bancas foram sempre verdadeiras aulas magnas de retórica, pois a fala dela trazia, assim, em cada uma, visões diferenciadas e profundas. Cada banca era uma aula. Eu encontrei a professora em diversos eventos no Brasil, fora do Brasil também, e sempre tínhamos uma boa conversa. Eu fazia questão de assistir às suas palestras, às suas comunicações, porque eu aprendia demais. Eu guardo dela impressões assim, muito especiais, memórias singelas, o sorriso dela, a generosidade para com os alunos,
a competência, a dedicação à retórica, né? Uma pessoa realmente especial, que deixa uma obra importante e deixa também seguidores fiéis. Ela vai fazer muita falta, pois era uma pesquisadora incansável dessa área, pela qual somos aqui no Grupo Hera completamente apaixonados. É um prazer também enorme ter conhecido Ulisses, com quem tenho tido contato. Ulisses é um dos grandes legados da professora. O sorriso da professora está marcado nele. A educação, a sensibilidade e a gentileza dela também estão no Ulisses. Muito obrigado. Agradeço aí a professora Lineide e agradeço ao Ulisses estar conosco nesse momento tão importante. Um abraço à família e obrigada por vocês estarem aqui conosco, vocês todos. Obrigado. Então, vamos dar prosseguimento à homenagem, né? Com o professor Moisés Olímpio. Professor, a palavra é sua. Boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Antes de mais nada, né, agradecer ao Grupo Hera pelo gentil convite, por um evento tão significativo quanto este para todos nós, né? Me sinto honrado, porque certamente é uma lista gigantesca de pessoas que poderiam estar aqui e ocupar esse espaço de voz para falar a respeito dessa história, né, tão relevante para nossas vidas pessoais quanto para o mundo da pesquisa. Quero agradecer ao Weber, a Márcia, que entrou em contato, a Katrina, né, o Luiz Antônio, que está aí coordenando o Grupo Hera, agradecer a gentileza, né, de terem se recordado de meu nome. É um prazer bem grande rever Márcia e rever Débora, duas grandes colegas da gente, de trabalho e de convivência em alguns casos, né, em alguns momentos. Então, eu quero, antes de mais nada, fazer esses agradecimentos, né, e, sobretudo, agora conhecer, pelo menos de imagem, o Ulisses, de que ouvimos tanto falar nas reuniões que tínhamos na casa da professora Lineide. Então, é um prazer ter agora a sua imagem aqui e a sua voz, né, que se torna não mais mitológica, né, não o mito de Ulisses, mas se torna aqui presente, corporificado, que é um grande prazer para todos nós. Muito obrigado, professor. É um prazer mesmo. Vou, então, começar aqui a minha apresentação. Quero, antes de mais nada, pedir desculpas em função de que, por diversas razões, eu tenho outras atividades daqui a pouco e não vou poder ficar até o final do evento, mas já registro aqui meu pedido de desculpas, mas realmente em função desses compromissos outros. Deixa eu ver aqui, substituir, estou subindo o meu arquivo. Quando tiver aparecido, peço que Márcia me avise, para que a gente possa, então, dar início aqui à nossa conversa. Enquanto sobe o arquivo, é importante esclarecer, né, que durante as nossas conversações sobre o que apresentar, surgiu a ideia de eu apresentar algo que não fosse tanto relacionado professor, à minha... que ótimo, está aparecendo. A minha vai começar a aparecer agora, que a minha vem com um pouco de atraso. Que a minha apresentação é, de fato, a respeito da pessoa da professora Lineide, e não exatamente vamos dizer, da minha experiência
enquanto orientando dela no doutorado, por esse processo, mas muito por alto, porque me interessa mesmo, nesse momento, falar um pouquinho da professora Lineide, a minha experiência com ela, e um pouco da sua vivência acadêmica, que, embora seja conhecida por todos, certamente, que estão aqui, mas que vale a pena, né, fazer a marcação desse espaço que ela representa dentro do mundo acadêmico e também da sua vivência pessoal, experiências com quem tive durante muitos anos, né, desde a época do início do meu doutorado. Então, a professora Lineide, todos aqui registram com verdadeiro fervor, né, a nossa profunda homenagem e o nosso profundo sentimento de perda por alguém que trouxe para nós uma história, né? Uma história, faz parte da nossa história. E isso, veja que interessante, porque ultrapassa a história dela enquanto mãe, enquanto avó, né? Mas também enquanto pessoa fora do mundo familiar, né? Com quem ela manteve, né? E mantém dentro de nós guardadas essas imagens. A professora Lineide, ela, né, teve aí a sua formação em letras, início da sua carreira, em 1963, formada em letras neolatinas, com especializações diversas posteriormente, tanto na língua francesa, na Universidade de São Paulo, quanto na Université de Besançon, que ela fez linguística geral e linguística aplicada. E mesmo nessa época, no início dos seus estudos, ela já nos mostrava, desse histórico, o seu profundo apreço pela educação e por sua disposição para iniciar uma carreira acadêmica que se mostrou efetivamente grande, né, e que deixa para nós um legado inegável. Ela teve, continuando aqui, o início da sua carreira como professora, né, se deu bem jovem ainda, aos 23 anos, quando, então, nesse período, ela foi integrada como professora do ensino oficial secundário de São Paulo, e 4 anos depois ela assume a disciplina de Linguística Românica na Universidade Federal de Pernambuco como professora visitante. Isso nos é bem interessante porque mostra porque nós temos uma visão da professora Lineide, né, apenas uma professora da retórica, mas ela já tinha passado por outras formações, tanto de francês e também na área de estudos românicos, e isso deu a ela, certamente, uma bagagem muito grande, né? Já que ela trabalhava, por um lado, na área da filologia e também no ensino de francês, tendo trabalhado, inclusive, em escolas de ensino de língua francesa privadas durante algum tempo, né? A professora Lineide, nesse período, após trabalhar em diversas faculdades, né, entre elas as faculdades associadas do Ipiranga, na Universidade Metodista de São Paulo, na Universidade Presbiteriana Mackenzie, ela ingressa na Universidade de São Paulo em 1988, ali permanecendo como membro permanente da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, a FEFELESH, né, até 2021. O percurso dela, como se percebe, é um percurso bem interessante, porque ela parte de uma área que não é exatamente a área que, posteriormente, ela se filia de corpo e alma, né, que são os estudos do discurso e da argumentação e da retórica, mas ela traz uma bagagem antes disso bem interessante, porque essa bagagem vai aparecer nesse caminho que ela posteriormente seguiu. Não poucas vezes, ela, pelos seus contatos e experiência do ensino do francês, né, nos indicava muitas literaturas relacionadas
aos estudos retóricos de autores franceses e com os quais ela mantinha contato o tempo todo, né? Isso certamente advém de todo esse conhecimento, essa sua história de formação de língua francesa anterior a esse caminho que ela seguiu de estudos da retórica. Mesmo na área de filologia, muitas vezes ela mostrava, né, caminhos interessantes para a gente poder pensar um pouco a respeito dos fenômenos, tendo como base esses estudos linguísticos que ela já tinha em seu bojo de formação acadêmico, né? Então, isso é bem interessante, enriquecedor, e que isso se mostrou bem profícuo ao longo das orientações mesmo que íamos recebendo, né? É interessante o seu também percurso de estudo. Na USP, como estudante, e na USP ela ficou da graduação até ao doutorado e depois a livre docência. Ela teve o grande privilégio, né, de ser orientanda do professor Salum, né, de filologia românica. Então, isso mostra o grau de conhecimento que ela tinha nesse viés de estudo, né, e defendido a dissertação, o adjetivo românico, subsídios para seu estudo, e foi orientanda de doutorado a professora Nilce, né, a grande professora e saudosa professora Nilce, que é uma verdadeira referência nos estudos da estilística, né, e com ela defendeu a tese, a subjetividade no editorial, uma análise retórico-argumentativa da adjetivação. E aí a gente já percebe, né, o seu rumo voltando-se para o mundo da retórica e da argumentação, já no seu doutorado. Foi em 2007 que ela apresenta um trabalho para obtenção de título de livre docente, e aí, é claro, tudo isso já estava profundamente enraizado e estabelecido e aprofundado, né? Com discurso, argumentação e persuasão, uma revisão crítica, e ela podia, de fato, apresentar essa revisão crítica considerando toda a experiência que ela já tinha adquirido ao longo da sua história. Com isso, né, já como docente da Universidade de São Paulo, a professora Lineide organiza, em 1994, um curso de difusão cultural, que era até então uma extensão universitária, e esse curso foi chamado de Retórica e Argumentação, que foi, de fato, um marco nos estudos da retórica e argumentação, já que ela conseguiu reunir e articular aí docentes de diversas disciplinas da área de letras, para, enfim, traduzir e introduzir, né, o público aos estudos retóricos, não só pensando aí nos estudos retóricos classicamente estudados, como os greco-romanos, mas também trabalhando, sim, com a retórica na Índia, né, na Índia antiga, e na Grécia antiga e no Império Romano. Então, isso já demonstrou um viés muito mais, vamos dizer, mais amplo dos estudos da argumentação e da retórica, e isso já em 1994, é quando, então, esse curso se deu e se transformou num referencial, né? Nessa época, esse curso, de fato, repercute muito bem, né? E essa importância desse evento geraram aí algumas consequências, né? A partir de 96, ela, então, vai ministrar aulas na pós-graduação, com a disciplina Retórica Clássica e Retórica Moderna, né? E esse curso, que foi dado em 94, dá origem ao livro Retóricas de Ontem e de Hoje, né? A primeira edição publicada em 1997, e que até hoje é um livro de referência para quem está entrando e mesmo aprofundando os estudos ligados a essas áreas. Retóricas de Ontem e de Hoje, um livro que foi republicado mais de uma vez, né, mantém-se ainda bem atualizado em relação aos estudos
da retórica e da argumentação, de modo que é um livro que pode se chamar, pelo menos aqui no Brasil, de um livro clássico dentro das pesquisas dessas áreas. Esse livro, como estou falando, né, vai trazer autores que nós aí já conhecemos, né, como Jean-Marie Klankenberg, que é um dos grandes pesquisadores, né, do grupo MUR, já estava, à época, né, com contatos frequentes com a professora Lineide, né, e outros conhecidos, né, como o Carlos Roberto Fonseca, como Mário Ferreira, a Isis, professora Isis, professor Eurivaldo, enfim, né, são vários professores que estão presentes nessa obra, vários pesquisadores, dos quais conhecemos muitas outras obras, né, de modo que mostra o peso e a significância de retóricas de ontem e de hoje para todos nós. Quando nós pensamos, vamos ver aqui, pronto, deixa eu só ver se eu não andei uma mais, porque está um pouco lento, né, o sistema, deixa eu só olhar. Bom, vamos para frente aqui. Um trecho desse livro, né, eu destaco aqui, da professora Lineide, do capítulo que ela introduz, um capítulo grande, um capítulo denso. Quem ler esse capítulo inicial vai perceber a densidade do teor que ele contém, passando por diversos vieses, inclusive, e ela vai dizer assim: por todos os traços apontados, pode-se falar em reflorescimento da retórica, em sua revitalização, ou qualquer outra metáfora do gênero que mostre este elo com o passado. O novo espírito da retórica é o da integração, e um dos seus objetivos é o de eliminar a fissura que se estabelecia entre as ciências humanas e as ciências dos discursos axiomáticos da demonstração, do âmbito da matemática e das ciências que nelas se apoiam. Foi a filosofia do direito que levou o pé realmente a observar que havia domínios que não poderiam ficar entregues ao arbítrio do subjetivo e para os quais poderiam ser desenvolvidas técnicas apropriadas. Esses destaques foram dados por ela mesma, não é? Então, reflorescimento da retórica, revitalização da retórica, são elementos que ela sempre, ou são bandeiras que ela sempre defendeu ao longo de sua carreira, e com um objetivo importante, que é essa questão da integração. A integração aqui não só entre teorias, né, entre as ciências humanas e as ciências dos discursos axiomáticos, mas a integração enquanto seres humanos de verdade, né, enquanto ações pragmáticas do cotidiano e da vida social. Então, essa questão da retórica, ela sempre enfatizava tanto o elemento do reflorescimento, da necessidade, portanto, no mundo atual, e quanto à função que essa retórica traz, ou se mantém, que é da integração. Algumas orientações nos chamaram a atenção. Na verdade, eu trouxe aqui para nós, nesse momento, um quadro das muitas orientações da professora Lineide, né, que não foram poucas. Esse quadro eu tirei, né, tive como fonte um texto que foi recentemente publicado na revista Ideia, que se chama Lineide Salvador Mosca, Trajetória Acadêmica e Contribuições para o Campo da Retórica e Argumentação, de 2021. Esse artigo foi feito pelas colegas do Gerar, pela Maria Helena Pistori e a Isabel Cristina Azevedo, e o professor também Eduardo Lopes Pires. São 3 colegas e que fazem parte do grupo Gerar, né, e que escreveram esse artigo, um belíssimo artigo, diga-se de passagem, fazendo essa trajetória da professora Lineide. E lá nós podemos ter um quadro, né? Um quadro, a gente traz uns 3 quadros, pelo menos, montados a partir das consultas no Lattes da professora Lineide,
E eu quero destacar aqui, evidentemente, não é cada uma dos títulos das pesquisas, e também as diversas pessoas às quais ela orientou, mas é observar o campo amplo das, vamos dizer, dos domínios sociais em que ela se inseria para os estudos aplicados à retórica. No campo da publicidade, no campo da literatura, no campo da política, no campo do jornalismo. Isso estamos pensando aqui no mestrado, sempre com interfaces, daí a questão interdisciplinar, teorias linguísticas com as quais ela tinha o prazer de conversar e, na verdade, sempre integrar aos estudos da retórica e da argumentação. Ela ainda tem campos da religião, campos do direito, campos da educação. Então, observem que sempre vamos dizer, com interfaces com outros domínios, como mesmo da semiótica greimmasiana. Isso é muito interessante, porque mostra que a professora Lineide não permanecia restrita aos estudos retóricos, vamos dizer, por si sós, em si mesmo, mas ela sempre valorizava essa interdisciplinaridade que enriquecia demais, não só vamos dizer, aos estudos como um todo, mas aos pesquisadores que o tempo todo conviviam com teorias diferentes e nessas discussões procurava-se entender ou buscar pontos de contatos que pudessem, de alguma maneira, estar associados aos estudos da retórica e da argumentação. No primeiro decênio dos anos 2000, as teses de doutorado também foram diversas, em diversos domínios também, sempre com interfaces com diversas outras áreas teóricas, epistêmicas. Isso mostra o quanto ela valorizava essa integração, de que ela já pré-anunciava lá nas retóricas de hoje, de ontem e de hoje. Essa integração entre pensamentos, entre teorias, integrando de forma bem cuidadosa, não se trata aí de um rompimento de fronteiras ou de desrespeito aos limites de cada teoria, pelo contrário, respeitando esses limites, mas encontrando entre elas pontos interessantes que pudessem ser articulados nas pesquisas. E aí tem o campo do direito, no campo do jornalismo, no campo da religião, no campo da educação, no campo da tradução, que foram pesquisas hiperinteressantes, que até então, no caso, por exemplo, do campo da religião, havia poucos estudos em torno desse tipo de, pelo menos na USP, de interesses no campo do gênero epistolar, ou mesmo de gêneros diversos dentro aí do domínio da religião. Mas ela se interessou por isso, e, sobretudo, penso eu, pela sua história também, privada, particular, de contato com a religião que ela tinha durante a história de vida. Se não me engano, com a Igreja Metodista. Uhum. E acho que o Ulisses pode nos confirmar isso, se é verdade. É isso. É isso. Então, nisso, ela abriu um campo de pesquisa. Veja que no segundo decênio dos anos 2000, ela abre um monte de pesquisadores na área do discurso da religião. Entre eles, estou eu, trabalhando aí com a arte retórica nos discursos do apóstolo Paulo, as estratégias de convencimento e persuasão frente à diversidade de auditórios, sempre num viés bem acadêmico, não havia produção de teologia, isso nunca foi esse o objetivo dessas pesquisas, mas sempre num viés,
vamos dizer, mais voltado à pesquisa acadêmica. E observando em todos esses autores que estão aí, né, os elementos que pudessem ser, vamos dizer, avaliados, estudados, pesquisados em torno da retórica e da argumentação. Temos aí a Márcia, o Emilson, o João Claudemiro, o Francisco Leite, então, são autores com os quais mantive muito contato durante muito tempo, né? Na área do jornalismo também, né? Todos esses que estão aí relacionados são colegas da gente do Gerar até hoje, né? Que a gente construiu pode-se dizer, uma amizade em função não da pesquisa em si mesma, mas pela interligação e pela integração que a professora Lineide fazia entre nós. Ela valorizava não só a pesquisa em si, mas a integração entre nós. Então, nós não éramos pesquisadores independentes no sentido de ninguém se conhecer, pelo contrário, ela valorizava o encontro, a presença, a integração, a troca de ideias, a troca de informações entre nós. E isso criou, evidentemente, um lastro importante entre todos os que compunham e compuseram, durante algum tempo, também o Grupo Gerar. Na área do direito, na área da música, na área da publicidade. Vejam a vastidão, né, dos campos com os quais ela trabalhava, buscando sempre pontos de contato com a retórica, com a argumentação. E isso enriqueceu demais o Gerar, né? Esse é um elemento que, de fato, enriqueceu demais todos nós, como pesquisadores, quanto o grupo como um todo. O Grupo Gerar, aqui um espaço que eu gostaria de chamar a atenção, né, para esse grupo que foi a menina dos olhos da professora Lineide, né, um grupo que ela desenvolveu e que comemorou 25 anos de existência e com o qual ela manteve uma relação estreita, não só por ser coordenadora, distante, nada disso, pelo contrário, muito presente, muito, vamos dizer, observadora, muito integradora, fazendo com que o Grupo Gerar pudesse ser conhecido nacionalmente e internacionalmente. A internacionalização sempre foi um dos elementos importantes dentro do Gerar. Daí que, quando nós vamos olhar as pessoas que compõem o Grupo Gerar, em termos de contatos externos, né, no grupo do CNPq, nós podemos observar quantas pessoas de fora são ou foram, né, pessoas que contribuíram para a constituição do Gerar. Nem todos estão lá, diga de passagem. Há muitos professores com os quais entrei em contato durante o período do Gerar, que esses autores ainda até hoje mantêm essa relação, mas não estavam lá ainda integrados com o nome constante lá no sistema, né, do CNPq. O objetivo do Gerar, né, sempre propiciar reflexão, isso que é importante, né, a reflexão sobre a importância da intervenção dos fatores retóricos, argumentativos nas atividades discursivas dos falantes, apontar as contribuições trazidas pelas diversas abordagens das teorias da argumentação, a interdisciplinaridade sempre foi bem-vinda, né? O ponto de partida, embora seja a retórica greco-latina, põe-se destaque aí a nova retórica pé-reumaniana, né? Mas esse trabalho sempre está em um processo de reexame e de expansão. Então, esse era o trabalho do Gerar enquanto sua essência, né?
Isso se mostra claramente com os grupos e subgrupos dentro do Gerar. Né? Você tinha o núcleo de estudo jurídico, religioso, pedagógico, midiático e publicitário, literário, litero-musical, de administração e marketing. São grupos, núcleos, dentro dos quais vários componentes trabalhavam e representavam o Gerar nos eventos e nas produções ao longo do tempo. Né? Esse artigo de que falei, de onde que foi a minha fonte, né? Destaco um elemento que vai dizer, além dos inúmeros seminários, né? Esse números foi eu que pus, né? Inúmeros seminários de pesquisa, isso Gerar nítido, né? É histórico, os inúmeros seminários de pesquisa, dos encontros, dos cafés, nas confraternizações de final de ano, que favoreciam o estreitamento de laços afetivos entre os integrantes do grupo de pesquisa, sobre isso eu acabei de falar, né? Lineide Mosca vinha conduzindo os seminários de estudos do Gerar, reunindo nas manhãs de sábado, não apenas seus orientandos, mas todos aqueles que desejassem debruçar-se sobre a leitura minuciosa de obras fundamentais no campo da investigação. Isso acontecia com frequência. Né? Chamo a atenção aí para esses inúmeros momentos de cafés, de confraternização, de final de ano e de encontros na residência da professora Lineide e do senhor Domingos. Encontros memoráveis para todos nós, com certeza. Né? E aí, alguns eventos, né, juntos com a professora Lineide, colegas do Gerar, sempre desenvolvendo pesquisas e apresentações, e estudos e discussões, já que esses momentos eram caríssimos para o grupo. Né? Eventos que aconteciam com frequência, né? E que chamavam sempre a atenção pela presença marcante do que era produzido e do que era apresentado para o público. Né? E, a partir dessas apresentações, muita gente passou a se interessar pela pesquisa nessa área. Né? Na casa da professora Lineide, né, o Jean-Marie Klampenberg, tínhamos encontros ali na residência dela, momentos memoráveis e de muita festividade, que a professora Lineide, o que ela tinha era o prazer de estar entre as pessoas e o prazer dessa convivência de maneira solta, alegre, feliz, né, sempre de bom humor. Esses momentos de cafés e de almoços de final de ano, tudo isso marcou bastante a nossa história e a nossa presença tão hoje inesquecível nessa família, né? Agora chamamos de família, né? São momentos que para sempre, né? Para nós, que não temos como negar a importância desses momentos passados. Não sei, Márcio, eu tenho tempo ainda? Como eu estou? Eu estou no final, é isso? Você me fale, você me interrompa, me dá os 5 minutos faltando, você me avisa, você já acabou? É que o senhor tem horário também, né, professor? Eu estou assim, me controlando aqui. Vou passar então rapidamente. Okay. Né? O último momento que nós tivemos de contato com a professora Lineide foi numa entrevista que nós conseguimos fazer com a professora Lineide na revista Metalinguagens, feita em 2020. Foi um grande prazer em tê-la conosco, né? Que ela prontamente responde, né? Que ela estaria presente e se interessava pela entrevista, né? Ela sempre falando à disposição para o trabalho. Quero destacar uma fala dela que diz: em última análise, a eficácia do que se pretende alcançar depende em grande parte de mecanismos de entendimento e de compreensão numa sociedade que deve ir ao encalço de formas de convívio humanizadoras, isso ela sabia fazer, por meio de uma argumentação crítica e inteligente, que cultive o diálogo como forma de solução de problemas, e quanto a isso, a retórica tem muito a nos ensinar como ação sobre o homem e sobre o mundo. Considerando o nosso tempo, né, que já está esgotando,
Eu quero parar com essa passagem, né, dessa entrevista que fizemos com a professora Lineide, né, e quero relê-la, né, prestando bem atenção no que ela defendia e no que ela representava. Tá? Em última análise, a eficácia do que se pretende alcançar depende, em grande parte, de mecanismos de entendimento e de compreensão numa sociedade que deve ir ao encalço de formas de convívio humanizadoras, por meio de uma argumentação crítica e inteligente, que cultive o diálogo como forma de solução de problemas, e quanto a isso, a retórica tem muito a nos ensinar como ação sobre o homem, sobre o mundo. O meu último slide, eu vou passar aqui todos os slides, eu quero ir para o último slide. Nós preparamos coisas mais do que o tempo nos permite, como sempre, né? Mas não importa, eu quero ressaltar, talvez, quando na gravação, né, vocês possam depois ler esse conteúdo, já que o conteúdo vai estar gravado e depois pode ir para o ar e todo mundo assistir. Sempre, né, o slide vai um pouco mais lento do que a gente pretende, mas vamos chegar lá. Aí é do Kadir, lá na França, minha orientadora de doutorado, né, ela estava lá na minha orientação, na minha defesa de mestrado, e depois ela me convidou para ser a minha orientadora de doutorado, e no momento em que fui para a França, em 2009, para fazer parte do Kadir. Ali está a professora Lineide, sempre trazendo muitas obras de referência para pesquisa, né? Vamos lá. Eu gostaria que ele fosse mais rápido. Isso que acontece. Está indo aí. A defesa de doutorado. E, finalmente, então, aqui, né? Para além do mundo acadêmico, Lineide era uma pessoa bem-humorada, fomentadora da amizade, do entusiasmo, do respeito, da tolerância, do convívio humanizador, isto é, da valorização do humano em sua contingência, plurivalência, plurivocidade e multidimensionalidade. Né? Então, não se pode negar, a professora Lineide nos deixa grandes legados acadêmicos e afetivos, muitos, né, aqui quero destacar, certamente muitos lhes são gratos por diversas razões, e eu faço parte dessa imensa lista. Obrigado. Nós que agradecemos, professor. Que lindeza, né? Uma aula sobre a professora Lineide. Que lindo. O senhor já justificou que precisa sair mais cedo e, em respeito, né, à sua justificativa, à sua necessidade, a gente fica muito feliz pela sua participação, a gente agradece imensamente. Então, o momento para um comentário, né, ou algum adendo, a gente vai fazer agora, ainda contando com a presença Sim. do senhor. E entrou nessa lista a professora Maria Francisca, da UFAL. Professora Maria Francisca, por favor, a fala é da senhora. Eu diria todos e todas que não só apenas um minuto. Eu ratifico tudo isso que Moisés disse acerca da professora Lineide, mas eu gostaria de lembrar de um certo episódio que ficou na memória de uma alagoana desejosa de implantar o que fiz, um grupo de estudo de retórica no sertão alagoano e na Universidade Federal de Alagoas, quando compareci a um congresso de retórica em Curitiba. Eu estava acompanhada por 2 doutorandos. E após a exposição, após como se diz assim, os elogios
da exposição da Lineide e realmente de outras pessoas que a acompanhavam, a mesa se desfez e houve pequenas apresentações como a minha. Quer dizer, eu sou professora em letras, mas não tinha a profundidade em retórica quanto as pessoas que estavam ali. E aí eu apresentei o meu trabalho, porque eu acho que todo nordestino tem coragem, viu? Coragem mesmo. Pois é, eu apresentei o trabalho e quando eu acabei de apresentar o trabalho, quem sobe e diz assim: Maria Francisca, eu gostei de você. Você é despachada. Pois é, olha, aqui está o meu nome. Pode me convidar que eu vou para a Federal de Alagoas e eu vou dar umas palestras e trabalhar com vocês. E eu fiquei com isso na minha cabeça. Já me encontrei outras vezes, após esse congresso de Curitiba, com aquela memória saudável da Lineide via Alagoas. Não, eu gostaria de registrar isso, que mesmo com as pessoas com as quais Lineide não convivia, ela sabia fazer um gesto carinhoso e fazer amizades. E deixar um pouco de si numa pessoa que ela não conhecia e estava ali de tão longe, porque Curitiba, Maceió, realmente são distantes. Eu gostaria de vocês de registrar isso, porque aí isso toca o emocional da professora e mostrando o quão grande é o coração e a sensibilidade de Lineide. E ainda estou guardando aqui na minha cabeça o convite que fizera em época passada. Isso eu gostaria de registrar, e eu sou seguidora dela, dos textos dela, e é por isso que estou por aqui. Muito obrigada, gente, pela oportunidade. Que ótimo. Que experiência linda. A gente que agradece, professora Francisca. Professor, só antes do senhor sair, a professora Márcia Mariano também pediu a fala. Por favor, Márcia. Sim. Eu quero parabenizar o Moisés, né, por ter nos apresentado de forma tão fiel e doce ao mesmo tempo essa trajetória da professora Lineide, e principalmente por nos lembrar desses encontros tão acolhedores, né? Não só por meio da sua fala, mas por meio das fotos, demonstrando aí o quanto ela gostava realmente de reunir as pessoas, né? De nos fazer sentir pertencentes a um grupo, quase uma família, né? E eu acho que, para além da sua falta acadêmica, né? Não tem como se duvidar, ficou essa lacuna, né? Essa lacuna desse prazer em receber, desse prazer em conversar, em dialogar, que eu acho que é o que a gente guarda muito no coração. Obrigada, Moisés. É isso mesmo. De fato, isso é um elemento que está para além do acadêmico, né? Essa amizade, esse companheirismo e essa vontade integradora entre todos nós. Isso, de fato, é marcante e para quem conviveu, sabe que é inesquecível. Professor Moisés, a gente não vai mais segurá-lo e a gente agradece assim de coração, assim, cheio de gratidão pela sua participação no nosso evento. Então, o senhor fique à vontade, a gente sabe que o senhor tem compromisso, o senhor fica à vontade, mas a gente faz questão mesmo de agradecer a sua participação, tá? Muito obrigada. Eu que agradeço bastante, me sinto um pouco até entristecido, um pouco não, muito entristecido por ter de sair, porque foram surgindo compromissos da própria instituição onde trabalho, que não posso faltar, mas esse evento, para mim, eu gostaria de ficar até o último segundo, se possível fosse, né? Então, eu agradeço a todos que estão presentes. Eu sei que essa minha apresentação foi basicamente
uma homenagem à pessoa, né, à história da vida dela, né, que eu acho que introduz os demais colegas que agora vão apresentar trabalhos que a mão da Lineide esteve presente. Então, eu acho que já vai perceber, né, a profundidade das pesquisas que ela liderou, que ela orientou, né, ao passo que a minha apresentação fez aí essa abertura ampla a respeito da pessoa da professora Lineide. Eu agradeço a todos novamente, ao Grupo ERA, ao professor Luiz, ao Heber, a Márcia, a Catrine, né, ao Ulisses, que conheci, né, e novamente registro o meu prazer de ter revisto Márcia e Débora. Tá bom? Muito obrigado e até o próximo momento. Até breve, professor. Até, presencial, né? Então, a gente vai dar continuidade agora com a professora Débora Masma. Professora, a palavra é sua. Vou abrir minha câmera aqui. Quero, então, dizer, né, da alegria de estar com vocês nesta tarde, cumprimentar a todas, todos e todes, assim como Moisés falou, né, é uma honra estar participando deste momento de homenagem à professora Lineide, e quero agradecer imensamente ao Grupo ERA pelo convite, especialmente ao professor Luiz Antônio, a Márcia, ao Heber e a toda a comissão organizadora pela acolhida. Dizer que é um prazer muito grande conhecer também, né, Márcia Mariano, que só conhecia de textos, né, e também conhecer Ulisses, é uma alegria muito grande conhecê-lo, Ulisses, obrigada por estar conosco nesse momento, em que nós nos reunimos, né, para fazer um momento de homenagem à nossa querida Lineide, como já foi dito aqui por outros colegas, né, uma homenagem que vem justamente trazer, né, um momento aqui de compartilhamento, né, da potência de Lineide e do modo como ela nos influenciou, né, como ela nos orientou, como ela nos incentivou e como ela, eu diria, né, mudou as nossas vidas. Ela é, sem dúvida, a grande referência dos estudos de retórica e argumentação no Brasil, no mundo, né? Seu trabalho, sua obra, seu legado inspiraram inúmeros pesquisadores, alguns deles aqui reunidos hoje, né? A gente pôde perceber, a partir da exposição do colega, né, a potência, justamente, né, o impacto científico e também afetivo da presença de Lineide na academia e, consequentemente, nas nossas vidas. Como Ulisses disse na sua exposição, né, hoje é o momento de celebrar a vida e, eu diria, os laços acadêmicos e afetivos que significam Lineide em nossos percursos. E aí, quando Márcia me fez o convite, eu fiquei pensando aqui, né, da dificuldade que é prestar uma homenagem à Lineide. Nesse movimento, né, de esboçar ali algumas ideias, pensar no que dizer, senti uma dificuldade imensa em colocar no papel uma forma de homenagem à Lineide. Tudo parecia tão pequeno diante da potência da sua produção acadêmico-científico e diante da sua generosidade e da humanidade que ela, né, justamente irradiava por onde passava, nas reuniões do grupo, na sala de aula, né? Como também já foi dito aqui, é um ser humano de uma luz assim sem precedentes.
E aí, diante de toda essa dificuldade de materializar, né, tudo o que eu gostaria de dizer, né, como homenagem à Lineide, eu resolvi fazer uma homenagem com aquilo que ela me ensinou a fazer. Um trabalho crítico, reflexivo e analítico em torno da retórica e da argumentação. Então, a minha decisão foi pela homenagem, né, a partir do trabalho que eu aprendi a fazer com Lineide, né? Do trabalho que ela me mostrou que era possível fazer. É importante dizer que, diferentemente do Moisés e da Márcia, eu não fui orientanda da Lineide. Então, a minha relação com Lineide passa, num primeiro momento, pela sala de aula. Quando eu chego na USP, em 2004, para fazer o doutorado, a primeira disciplina, a primeira aula que eu assisto na USP como aluna de doutorado foi a aula da professora, o curso, né, de análise de discurso e argumentação, se eu não me engano, ofertado pela professora Lineide, e ali eu descobri que o que eu queria efetivamente fazer. Eu não era aluna nem da linha de pesquisa da professora Lineide, nem do departamento, né, nem estava vinculada a um departamento de língua portuguesa, eu era uma aluna, eu não estava nem vinculada ao programa, efetivamente, em que a professora Lineide atuava. Eu era uma aluna de doutorado do programa de pós-graduação em estudos linguísticos, literários e tradutológicos de língua francesa. E fui fazer a disciplina da professora Lineide porque entendi que ali eu encontraria elementos para o desenvolvimento da pesquisa que, à época, eu estava propondo. E eu encontrei muito mais do que isso, né? Porque aquela disciplina abriu um universo de possibilidades para a minha pesquisa, mas também me fez perceber, me fez conhecer, né, a professora Lineide, que, como já disse aqui, né, irradiava conhecimento, generosidade, humanidade, que acolhia com aquele sorriso, né, que era um abraço, né? Então, é deste lugar, né, num primeiro momento, de aluna da professora Lineide, ela participou da minha banca de qualificação, depois participou da minha banca de defesa de tese, e ela sempre me dizia que quando eu tivesse dúvidas em relação a qualquer desdobramento da minha pesquisa, a qualquer desenvolvimento da minha pesquisa, que eu me voltasse para a base, para a origem, né? Para onde tudo aquilo que eu estava trabalhando começou. E foi assim que, a partir, né, depois da defesa do doutorado, né, nasce um projeto de pós-doutorado que também é resultado das reflexões, das conversas que eu tive com a professora Lineide no decorrer do doutorado e na sequência, logo depois da defesa, né? Nasce um projeto de pós-doutorado que é o estudo dos sentidos da argumentação nas ciências humanas, que nasce também uma pluralidade de temáticas de pesquisa que eu tenho desenvolvido até hoje. Então, eu posso dizer que a professora Lineide, na minha vida, foi um verdadeiro divisor, assim, né? No que diz respeito à minha formação acadêmica, né? Depois que eu participei das atividades no curso que ela ofereceu, né? Depois das conversas com ela no desenvolvimento da tese e depois da tese também, eu conheci um universo, ou o universo da retórica e da argumentação. E é um pouco sobre isso, né? Então, a minha homenagem é pelo trabalho de pesquisa, é pelo trabalho analítico, e um trabalho que eu fui desenvolvendo depois e trago comigo até hoje. Aqui na UFAL, por exemplo, eu tenho um projeto de pesquisa, que é um projeto que se inscreve, né, num projeto internacional, que é a argumentação no discurso parlamentar, que também nasce dessas reflexões e dessas conversas com Lineide.
E uma das coisas que sempre me inquietava quando conversava sobre a argumentação, né? Já pode ir passando o slide, tá, Heber, por favor? Eu não estou vendo vocês, porque eu estou com o meu texto aberto aqui para me guiar. Então, uma das coisas que sempre me inquietava quando eu pensava em argumentação era justamente, né, que a argumentação, ela parte de se a gente pensar, a gente tem ali na sua essência um litígio, né, um desentendimento, uma contradição. E aí o Rancière vai dizer que os casos de desentendimento são aqueles em que a disputa sobre o que quer dizer falar constitui a própria racionalidade da situação de palavra. Os interlocutores, diz ele, entendem e não entendem aí a mesma coisa nas mesmas palavras. E ele vai dizer isso quando ele pensa no sentido, por exemplo, lá na obra O Desentendimento, né, o sentido de branco e de brancura. E a partir dessa provocação, eu diria, né, que a argumentação ela vai se constituindo, né, a partir de um litígio, né, então nós temos aí pontos de vista que não necessariamente, num primeiro momento, estão em acordo, né, é que eu fui pensando, então, né, em diferentes formulações em torno da argumentação, tomando como recorte, então, né, essa revitalização da argumentação a partir da década de 50, então eu trabalhei, né, tanto na minha tese quanto no meu pós-doc, nessa relação aí da retórica com a argumentação, e aí no pós-doc, mais especificamente, os modos de significar a argumentação no século XX, pensando, então, não só a história, né, da própria argumentação, mas também o sentido, o que é que a argumentação significa nas diferentes áreas do conhecimento. E a gente percebe aí no trabalho que o Moisés apresentou, né, a partir do texto que foi publicado recentemente pelos colegas Eduardo, Isabel e Maria Helena, que a professora Lineide, nas suas orientações, tanto de dissertação e de tese, ela vai mostrar justamente, né, o funcionamento da argumentação nos diferentes domínios epistemológicos, nas diferentes áreas de conhecimento. Então, o que é encantador nesse percurso da professora Lineide é que ela nos ensinou que a argumentação não é fechada e que a argumentação está em todas as atividades, né, da sociedade, do homem na sociedade, né? Então, a gente está sempre defendendo um ponto de vista, a gente está sempre defendendo uma ideia, a gente está sempre buscando convencer alguém de alguma coisa. E isso seja na relação do discurso jornalístico, discurso religioso, publicitário, discurso pedagógico, jurídico, literário, né? Nós vamos ter a argumentação presente em todas as áreas do conhecimento. E aí, pensando, né, nessa inscrição da argumentação nessas diferentes atividades, né, da nossa vida ou da vida em sociedade, né, eu tomei como ponto de partida, então, esse século XX, mais especificamente, né, a década de 50, porque na década de 50 nós vamos ter um marco, eu diria assim, bem importante para os estudos da argumentação, né, que é a publicação da obra Os Usos do Argumento, do Tullman, na Inglaterra, e em 1958, né, e no mesmo ano, na Bélgica, o Tratado da Argumentação, a Nova Retórica, de Perelman e Obrecht TK. Essas duas obras, elas instalam, então, uma ruptura e, ao mesmo tempo, com o que vinha sendo estabelecido antes, e, ao mesmo tempo, reinauguram o estudo da argumentação, né? Uma, então, mais voltada para a questão da lógica e a outra mais voltada para a questão das ciências jurídicas. E isso me inquietava muito, porque a gente sabe que a argumentação, né, pelo menos nos bancos escolares, no modo como a gente se depara com a argumentação na nossa formação, ela está sempre relacionada com as ciências da linguagem.
E nessa busca, então, pelos sentidos da argumentação, foi preciso compreender que sentidos eram atribuídos à argumentação em Thumann, que sentidos eram atribuídos à argumentação em Perelman e Obrecht-TK, e também que sentidos eram atribuídos à argumentação quando, mais adiante, na década de 80, né, Anscombe e Ducrot vão falar que a argumentação ela está na língua. E eu ficava pensando o que é que significa dizer que a argumentação está na língua. Essa publicação, ela vai nascer, l'Argumentation dans la langue, ela nasce originalmente na década de 70, no formato de um artigo, né, científico, publicado por Anscombe e Ducrot, e ela, mais adiante, no início da década de 80, se não estou enganado, será transformada num livro que a gente tem, inclusive, recentemente, uma tradução para o português do Brasil, l'Argumentation dans la langue, que tem uma versão que saiu agora, inclusive neste ano, né? E qual é a importância, então, desta obra para a pesquisa que eu estava desenvolvendo? Era pensar o modo como esses dois pesquisadores franceses, então eu estou numa outra, né, num outro espaço de intelectualidade, digamos assim, como é que esses autores vão tratar da argumentação a partir de um outro recorte epistemológico, que é aquele das ciências da linguagem, e eles vão defender aí que essa natureza argumentativa, ela estaria inscrita, ali tem um erro no meu slide, na linguagem, na verdade não, como é que ela está escrita na estrutura da língua? É isso que Anscombe e Ducrot vão propor, né, na sua formulação. Pode passar, por favor. Então, esses foram selecionados aí, há outras obras também, mas para essa reflexão, dado o tempo, eu preferi trazer só esses 3 materiais, né? Então, são 3 obras que constituem o corpus desta reflexão que eu apresento para vocês, que tinha, então, o objetivo de analisar as formulações produzidas em torno da palavra, e aí eu faço um recorte, né? Tomando a palavra como uma unidade de análise, então, a palavra argumentação em diferentes quadros teóricos, e em diferentes épocas, lembrando sempre que eu tenho um corte aí a partir dos anos 50, mostrando justamente a história de um conceito, o conceito da argumentação, sua constituição, sua formulação e sua circulação nas ciências humanas. Então, eu não estava pensando a argumentação só nas ciências da linguagem. Estava pensando como é que se teoriza sobre a argumentação lá na lógica de Thumann, né? Lá nas ciências, na abordagem jurídica que Perelman e Obrecht-TK vão dar para a argumentação, e também, claro, né, mais adiante daí, na perspectiva da linguagem. E a minha pergunta de pesquisa é como é que a argumentação é definida, se ela é definida, e que relações de sentido sustentam essa definição nas 3 obras que eu vou, então, trazer para a nossa reflexão. Pode passar, por favor. É importante dizer que essa proposta toda, ela está sustentada teoricamente na perspectiva da história das ideias linguísticas, num diálogo fortemente estabelecido com a semântica da enunciação. E é isso que me permite estabelecer como unidade de análise, neste caso, não as técnicas argumentativas, o modo como a argumentação se estrutura, mas sim a palavra argumentação e as relações semânticas que ela estabelece e que vão efetivamente produzir efeitos de sentidos nas teorizações em torno da argumentação. Então, aqui um panorama geral deste corpus, né? O Tratado da Argumentação, a Nova Retórica, os usos do argumento e a argumentação na língua. Pode passar, por favor. Então, aqui o dispositivo, né, que eu já falei, dispositivo teórico-analítico, a semântica da enunciação. Pode passar, por favor. E aí, agora eu entro na análise propriamente dita, os modos de significar a argumentação
no Tratado de Argumentação à Nova Retórica. E aí é importante sempre lembrar que Perelman e o Brest-TK, eles vão dispensar a noção de verdade e vão tomar como referência na sua publicação a noção de verossimilhança. Isso era uma formulação muito sempre ressaltada, né? Muito trabalhada pela professora Lineide nas suas aulas, e ela dizia ainda que esses autores eles dedicam-se à elaboração de uma proposta teórica inovadora para a época, né? Por quê? Porque justamente eles vão retomar as bases da retórica clássica e vão ressignificar essa retórica clássica de Aristóteles, né? No que eles estão chamando, então, de nova retórica, né? Quando a gente percorre a obra, notamos, então, né, aí uma aproximação e essa retomada de questões da retórica clássica, e notamos também que, para esses autores, a argumentação e retórica estão diretamente relacionadas, pois, como assinala a Mosca 2004, página 24, não existe discurso sem auditório e não há argumentação sem retórica. Então, não é por acaso que a proposta de Perelman e o Brest-TK se inscreve com o nome de nova retórica. Quando a gente observa, né, as formulações que foram sendo estabelecidas, né, o modo como a professora Lineide compreendia essas relações, né, nessa história da argumentação, justamente, ou nessa história das ideias da argumentação, a gente vai percebendo a potência das reflexões que ela sempre nos apresentou e dessas orientações que ela sempre tentou nos fornecer, né? E aí eu peço para passar no quadro teórico que eu estou trabalhando, que é esse, então. Volta um pouquinho, por favor, da semântica. Nós temos um domínio semântico de determinação que eu apresento aqui para vocês, que é justamente tudo o que está determinando o sentido de argumentação na obra o Tratado da Nova Retórica, né? O Tratado da Argumentação à Nova Retórica. Na sequência, a outra obra, que é a obra de Thumann, né, que também foi publicada em 1958, essa obra ela vai surgir como uma espécie de reação ao modo restrito como a lógica silogística concebia os argumentos mais comuns. O modelo apresentado por Thumann não corresponde a um modelo textual, mas sim a um modo de conceber o funcionamento da argumentação. Trata-se, então, de um modelo que pretende mostrar que a passagem do argumento à conclusão não se dá fortuitamente, mas fundamentado em um conjunto de princípios e normas de valor, que vão produzir significação, conduzindo a uma conclusão e justificando-a. O modelo vai apresentar a argumentação e sua textualização como um conjunto de enunciados, como uma célula e um sistema. Nas palavras do autor, um argumento deve ser compreendido como um organismo vivo, constituído por sua estrutura bruta e outra mais fina. E aí eu peço para passar para o próximo slide, que apresenta, então, essa representação das relações de sentidos, né, que determinam o sentido. Pode passar, por favor. De argumento e não de argumentação na obra do Thumann. É interessante porque o Thumann ele não faz referência à argumentação, ele usa o termo argumento. Então, a argumentação aí é definida a partir da noção de argumento. Observando a rede de significações de Thumann, nós percebemos que o modelo se propõe a conquistar um novo lugar para a argumentação, distante da lógica formal, da argumentação filosófica e mais próxima do uso cotidiano, das enunciações concretas. Trata-se de um modelo de ruptura com a lógica formal e com as ciências matemáticas, em que se busca uma abordagem mais racional, que se utiliza da jurisprudência das ciências jurídicas para fundamentar seu modelo. O sentido de argumentação que pode ser depreendido a partir daí é justamente aquele de ruptura com os sentidos atribuídos à argumentação nas ciências lógicas.
Trata-se, então, da argumentação racional mais próxima de seu uso, de sua prática de linguagem no cotidiano. E a terceira obra que foi analisada, né, que é a obra de Anscombre e Ducrot, eles vão, então, propor uma descrição dos fenômenos da argumentação com base nos elementos da própria língua que possibilitam o seu funcionamento. E vão trabalhar com a hipótese de que a argumentação está inscrita estruturalmente na língua. E aí nós temos o próximo DSD, pode passar, por favor, em que nós vemos, então, que o sentido da argumentação para esses autores coloca em funcionamento uma memória de sentidos que diz respeito ao próprio movimento das ciências da linguagem. De modo mais explícito, refiro-me aqui à questão do estruturalismo, da teoria da enunciação e da teoria dos atos de fala. Por outro lado, os autores ressaltam que a argumentação, por estar presente na própria língua, não estabelece relação com aquilo que chamam de retórica extralinguística. Nesse ponto, pode-se dizer que, teoricamente, o sentido de argumentação na obra desses autores distancia-se daqueles sentidos observados nas obras analisadas anteriormente. Ao estudar o sentido, ou os sentidos, né, produzidos em torno da palavra argumentação nas obras de referência do corpus dessa pesquisa, buscou-se compreender as relações de sentidos que são produzidas e colocadas em funcionamento em um dizer específico sobre a argumentação em Perriman, Obrest-TK, Thumann e Anscombre e Ducrot. No caso da obra de Perriman, a partir das análises, observou-se que as relações de determinação semântica foram construídas levando em consideração uma memória que remete à retórica clássica. Memória esta, como já disse, que foi retomada e, à medida que foi sendo ressignificada, projetou novos sentidos para a argumentação no século XX. E isso já tinha sido apontado pela professora Lineide na obra de 2004. Novos sentidos que, afetados pelas condições históricos sociais do final da década de 50, inauguram, então, outros tempos para o estudo da argumentação. Tempos e sentidos marcados pelo interesse às técnicas de persuasão, que se renova justamente em um momento de efervescência do poder do simbólico, que, em pleno auge da Guerra Fria, encontra espaço e lugar para se significar e se marcar como um instrumento fundamental na relação linguagem e sociedade no século XX. Assim, a argumentação em Perriman, ao ser determinada pela verossimilhança, inscreve-se no domínio da controvérsia, no domínio da opinião, das discussões, do embate e do conflito que permeia as relações sociais, políticas e econômicas. O sentido da argumentação ressignifica o exercício da persuasão e reafirma a força do simbólico, do poder da palavra, que se sobrepõe à força física, ao poder da violência. Observando a rede de significações na obra de Thumann, percebe-se que este modelo se propõe a repensar o lugar da argumentação nas ciências humanas, distanciando-se dessa lógica formal. Como disse, trata-se, então, de um modelo de ruptura, né? O sentido de argumentação que pode ser depreendido das análises é justamente aquele que coloca, né, o modelo de Thumann numa relação de distanciamento das ciências lógicas e matemáticas. A reflexão proposta pelo autor toma, então, como ponto de partida a argumentação ideal e exata dos lógicos e se distingue dela à medida que dá lugar a uma argumentação mais próxima do real. Já em Anscombre e Ducrot, o sentido de argumentação vai, então, buscar sustentação numa memória que se inscreve no âmbito das ciências da linguagem, né? Como nós já dissemos anteriormente. Tem-se, assim, então, a partir da análise dessas três obras, né, que o sentido da argumentação, os sentidos, no plural, né, da argumentação no século XX, ecoam uma memória de sentidos
e ecoam também rupturas. Ao longo da reflexão, observou-se que as obras precisaram romper com as discursividades que determinados domínios teóricos vinham colocando em funcionamento para justamente instaurar novos e outros sentidos para a argumentação, seja como uma teoria, seja como um objeto de estudo. Trata-se, pois, do funcionamento. Oi? Desculpa, só um minutinho. A senhora consegue terminar em 1 minuto? Que a gente já passou muito do tempo. Nossa, vou tentar. Em 1 minuto é impossível, eu tenho mais 3 páginas. É que a gente já estourou bastante o horário, e a senhora tem um horário também, a professora Márcia. Então, assim, mais rapidinho para poder a gente passar para ela, tá? Bom, Obrigada, então. Desculpa. Bom, mas então, vou pular aqui umas partes, né? Deixa eu ver aqui o que eu posso dizer, né? Isso tudo nos leva a perceber do funcionamento político e histórico dos sentidos, né? E especialmente da própria teoria da argumentação, que vai se reatualizando, né? Ela vai se ressignificando e vai justamente construindo novas possibilidades de análise, novas possibilidades de investimento, né, nas pesquisas da argumentação, nessa relação com as condições de produção. Hoje, por exemplo, a gente tem o que a gente não tinha, por exemplo, na época que eu fiz o doutorado, a gente não falava em fake news, né? Hoje a gente tem já o estudo da argumentação nas fake news, né? Então, como é que diferentes teorias conceberam a argumentação em diferentes momentos da história, né? Das ciências humanas de um modo geral. Eu vou parar por aqui, então, agradeço mais uma vez pela oportunidade e espero ter contribuído com as reflexões. Obrigada. Professora, a gente que agradece de verdade, mais uma vez, né, a generosidade de participar do nosso evento. Na verdade, o que acontece é que o tempo é o grande vilão, né? E aí a gente não tem o que fazer, porque todo mundo também tem compromisso, e o professor Luiz prima que a gente respeite o horário exatamente pelo compromisso das pessoas. Então, é tão desagradável fazer isso. Imagina, faz parte, a gente já está habituada a isso, faz parte, e eu concordo com o professor que a gente tem que ter cuidado com o tempo. Peço desculpa se me excedi. Não queria tomar o tempo da professora Márcia, me perdoem. E agradeço mais uma vez. Fique tranquila, Márcia, está tudo certo. Obrigada. Eu vou passar a palavra para a Márcia, mas eu só queria dizer para o pessoal assim, que geralmente no final a gente abre para perguntas, para discussões, mas realmente, pelo adiantado da hora, depois da fala da Márcia, o professor Luiz encerra, né, o evento, e a gente vai ficar com o coraçãozinho aquecido com as palavras que a gente ouviu hoje, não é isso? Pode falar, Márcia, a palavra é sua. E obrigada, professora. Muito obrigada, Márcia. Parabéns aí a Débora pela exposição, que também, de certo modo, retoma aí tudo aquilo que a Lineide nos passou academicamente ao longo de todos esses anos, né? Além de agradecer a Márcia, eu agradeço também ao Luiz Antônio, ao Éder, a Catrine, e me sinto muito honrada de ser uma das representantes no meio de tantos alunos e de tantos orientandos, ex-orientandos da professora Lineide. Então, muitas outras pessoas poderiam estar aqui, e eu me sinto, então, muito emocionada e, ao mesmo tempo, muito honrada por poder falar algumas palavras. Eu vou priorizar, na verdade, apenas algumas coisas pessoais, já que eu tenho compromisso também depois, então acho que não vai dar para falar sobre o trabalho que eu havia preparado, mas não tem problema, eu acho que isso também reflete todo o carinho que a gente tem pela Lineide, toda a importância dela, não apenas acadêmica, mas pessoal mesmo, sentimental. Então, nós tivemos aí 2 horas de lindas palavras e de conhecimento também, e poderíamos ter mais 2, né? Então, eu acho que isso é um reflexo de tudo aquilo que ela significou para a gente dentro da trajetória de cada um. Bem, destacar a sua importância acadêmica torna-se assim,
assim, desnecessário, né? Eu acho que todos estamos aqui também por essa importância acadêmica. Mas eu gostaria de destacar algo que já foi destacado hoje, né, pelos colegas, pelo Ulisses, que eu tive o prazer, então, de conhecer agora. Foi destacado pelo Moisés, né, e fiquei muito feliz de revê-lo, pela Débora, que conheci pessoalmente, digamos assim, né, pela tela hoje. Então, foi um prazer dividir esse tempo com eles. E quero destacar, então, esse lado humano, né, daquela figura que todos nós lembramos, aquela mulher bonita, vaidosa e, ao mesmo tempo, muito humilde, né? Destacar esse seu lado integrador, esse seu lado agregador dentro das memórias que foram trazidas pelo Moisés. Eu já estou emocionada, já comecei a tremer um pouco. Né? Então, os encontros, as confraternizações anuais no clube perto da casa dela, os encontros na casa dela, né? Que vão muito além dos encontros do Gerard, das jornadas do Gerard, mas que realmente nos faziam nos sentir como uma família. Né? A perda da Lineide foi uma das grandes perdas para mim no ano. Eu perdi minha mãe em fevereiro e perdi a Lineide em abril, né? Dentro das suas especificidades, dentro das suas características pessoais e suas qualidades, duas pessoas muito diferentes, mas a Lineide também me fez muita falta, e me faz muita falta, principalmente por sua perda veio dentro já de um momento de extrema fragilidade para mim e para todo mundo. Com certeza vocês tiveram também suas perdas. Né? E quando veio a notícia, muito além de todo o respeito que eu tenho por ela, enquanto pesquisadora, enquanto professora, o que realmente veio para mim foram os nossos encontros, regados a mesas fartas, a mesas bonitas, porque ela gostava muito de agradar, né? Há muitos diálogos e risadas depois dos encontros acadêmicos. Me veio as visitas que ela fez aqui a Sergipe, por 2 vezes ela esteve aqui depois que eu vim para cá, né? Passeamos na orla, ela trocou o salto alto por um chinelinho que ela trazia dentro da bolsa. Depois de um evento, paramos na orla, ela tirou o chinelinho, voltou no lugar do salto para a gente passear. E comeu comida de rua, foi na minha casa, tirou o sapato, esticou os pezinhos na mesa de centro da minha sala. Assim. Humilde, né? E foi ao mercado de artesanato local aqui comigo, e apesar de toda a sua elegância, de toda a sua vivência, de todo o seu conhecimento de tantos países e tantos lugares, ela se encheu de vestidos artesanais, de colarzinhos coloridos do artesanato local. E nós, muitas vezes, nós, dentro de nossa insignificância, nos importamos com a soberba, com a marca da roupa que a gente vai usar, com o nome do restaurante que a gente vai frequentar, né? E ela esteve aqui com minha família e repetiu toda a humildade que ela sempre demonstrou nas nossas reuniões enquanto grupo. Eu conheci a Lineide, acho que agora nesse ano está fazendo 19 anos, na minha banca de qualificação do mestrado. Eu fazia o mestrado em ficção da linguagem e trabalhava com definição, a definição em crianças, né? E ela me mostrou que a definição era um tipo de argumento. Me apresentou o Tratado da Limitação e começamos esse diálogo. Ela participou depois da minha defesa de dissertação. E me convidou para ser orientanda dela no doutorado, né? Então, eu defendi o doutorado em 2007, na minha banca estava também o professor Luiz Antônio, que está aqui,
E eu tenho, assim, muito orgulho de ter sido orientada por ela, ter sido supervisionada pelo Luiz Antônio no pós-doc, que eu terminei agora há pouco tempo, porque, para mim, são os dois grandes nomes que temos da argumentação e da retórica no Brasil e também no exterior, né? Eu os admiro demais, e essa admiração, ela realmente vai além da admiração acadêmica, né? Então, a partir disso, né, eu comecei a frequentar também o Grupo Gerar, faço parte do Grupo Gerar, e todo esse legado ficou, né? O trabalho que eu ia apresentar hoje para vocês é um recorte da minha tese. E eu achei que ele era representativo na medida em que eu analiso provas escritas de alunos do ensino superior, analiso os usos e os efeitos das figuras de argumentação e retórica, tanto no discurso oficial, que é o das respostas, quanto no que a gente chamou de discurso oficioso, né, em colaboração aí com a banca que participou de uma qualificação, que são aquelas anotações que ficam ao lado das questões, que ficam em lugares assim, não convencionais dentro da tese, né? E retomando algumas informações colocadas principalmente pelo Moisés, a professora Lineide sempre incentivou, né, o diálogo com outras abordagens teóricas, sempre primou pela interdisciplinaridade, e esse trabalho ele veio dessa abertura dada por ela e também desse incentivo que ela dava para esse diálogo. E a partir dessa abertura, na minha tese, eu proponho retomar as figuras de argumentação e retórica de Ferro-Mente no Tratado da Argumentação, a partir do percurso gerativo de sentido de Greimas, né? Tentando colocar, então, as figuras de argumentação e retórica ferromanianas, dividindo-as em procedimentos narrativos e procedimentos discursivos, tendo em vista o percurso gerativo de sentido, né? O nível fundamental, o nível narrativo, o nível discursivo. E inserindo, localizando, portanto, as figuras de argumentação e retórica no percurso da manipulação, né, do nível narrativo, e observando os seus efeitos de sentido nesse nível discursivo. Fiquei muito satisfeita com esse trabalho, acho que ele foi bem significativo, e carrego dele, principalmente, até hoje, essa abertura para o diálogo com diferentes teorias do texto e do discurso. Diálogo esse que sempre foi incentivado pela professora Lineide, e que, para mim, só reforçam também o ethos da própria professora Lineide, né? A partir do momento em que ela sempre se abriu para outros pontos de vista sobre o discurso, ela também mostra essa humildade, né? Essa humildade de perceber que há sempre o que se aprender, né? Há sempre o que se aprender com o outro, com o ponto de vista do outro. E eu tento, de algum modo, fazer isso até hoje, né? E eu digo tento, porque não é fácil. Porque todo o trabalho que a gente faz é sempre uma tentativa de alguma coisa, né? É isso que alimenta, na verdade, a pesquisa. Não é aquilo que se mostra fechado, que se mostra consolidado, mas a possibilidade de uma continuação, de reflexões que vêm a partir das reflexões ali colocadas. Bem, os meus slides, eles podem ser disponibilizados na página do ERA, se assim vocês quiserem, Márcia, Éder, e daí quem tiver interesse, né, pode ver depois os slides, tá bom? Eu me baseei não apenas na minha tese, mas num artigo que foi publicado em 2016, no livro organizado pela própria professora Lineide, tem textos também do Moisés, do Luiz Antônio,
E se não for possível deixar na página do ERA, eu posso enviar depois, se alguém se interessar. Mas, em linhas gerais, foi isso, né? E realmente a minha ideia, ao trazê-lo, era mostrar, era dar um exemplo dessa interdisciplinaridade que sempre foi incentivada pela professora Lineide. E dizer mais uma vez que foi um encontro muito emocionante, muito, né, bonito. Agradecer a vocês por essa organização. E dizer que os ensinamentos ficam, né, e não apenas os acadêmicos. E que as memórias que eu tenho dela são muito bonitas e muito, muito carinhosas. E eu só tenho a agradecer a ela e por todos esses anos de convívio, né? E a sua família, e agradecer também a vocês. Peço desculpas por não apresentar o trabalho, mas eu também tenho outro compromisso agora em seguida. Mas eu me proponho então a disponibilizar os slides. E agradeço a todos vocês. Estamos já na nossa hora, 14 horas, né? Muito obrigada mesmo a todos. Ô, Márcia, a gente que te agradece. Uma fala, assim, bem emocionada, como diz o professor Luiz, bem emocionada e bem emocionante. A gente que agradece e a gente que pede desculpas por não ter dado tempo de você apresentar o trabalho que você preparou, mas, enfim, faz parte, acontece. E eu tenho certeza que a gente vai ter uma outra oportunidade de ver você apresentar esse trabalho. Então, já que a gente está bem em cima da hora, eu vou passar a palavra para o professor Luiz, né, para as considerações finais. Professor? Quero agradecer muito a todos vocês, todos, pela presença, pela motivação. Era uma necessidade prestar essa homenagem para a professora Lineide, e a gente sabia que podia contar com gente talentosa como a Márcia, como a Débora, como o Moisés, que esse grupo se empenharia muito para tornar esse momento dignificante. E a gente está vivenciando aqui uma coisa que vivenciamos todos os dias, que são as hierarquias das necessidades. Não é? Cada um de nós tem outros compromissos na vida, mas a gente fez aqui, nesse espaço curtinho, deixando todo o nosso coração e mostrando um agradecimento muito profundo pela professora Lineide, que mostrou para nós tudo aquilo que alguém é capaz de ser, não é? E toca em nós todas as questões dos valores. O valor é mesmo uma construção que a gente toma como um padrão de comportamento humano, e o valor não pode nem ser visto e nem pode ser tocado, mas olha o que ele deixa na gente. Deixa resquícios de moralidade, e a gente aprende o que é bom e o que é certo. Deixa resquícios da importância das coisas, e a gente aprende o que é digno e o que é significativo. Deixa em nós resquícios do que é belo, e, portanto, a gente aprende no outro aspectos emocionais, aspectos expressivos, aprende o que é ser agradável, e, por fim, a gente determina mecanismos de conduta. E tudo isso a gente viu nessa professora pequenininha de salto, com o cabelinho sempre muito bem penteado. Muito carinho, muita dedicação, muita vocação, muito empenho, e distribuiu aí amor. É muito sensível ver a Márcia emocionada. Fico emocionada com você, viu, Márcia? Muito emocionada, porque é muito de coração. Ulisses, obrigado, viu, por nos doar a mamãe, por nos emprestar a mamãe por alguns momentos na nossa vida. É muito singela a nossa homenagem, mas é muito de coração. E eu não queria terminar isso, não. Queria que você, por favor, falasse para a gente encerrar. E hoje estou falando dessa coisa de hierarquia de necessidades. Nós temos uma outra conferência hoje que já começou, que é com a representante do Grupo Pare, mais o professor Moisés, lá de Portugal, né? Por favor, Ulisses. Ulisses não está, então o senhor já pode encerrar mesmo, de verdade.
Obrigado. Ele pediu para dizer que ele precisava sair porque ele tinha um outro evento, tá? E pediu muitas desculpas, agradeceu demais, mas que realmente não podia continuar. Obrigado. Hierarquias de necessidades. Então, gente, valeu. Muito obrigado a todos, muito obrigado mesmo. Um beijo grande para vocês. E a gente se vê numa outra oportunidade. E, Marcinha, você não vai fugir, ainda vai apresentar sua tese, tá bom? Porque eu me lembro bem dela, é fundamental, é importante. E agradeço a todos, então. E a esse povo lindo do Grupo ERA por ter organizado esse evento tão lindo. Um carinho muito especial. Beijo grande, gente. A gente se vê. Professora Maria Francisca. Um beijo grande, Ferreira, direto de Maceió, com a professora Francisca. A primeira oportunidade. Cheiro, Marcinha. Olha, tomara que passe logo esse negócio para vocês irem aqui para minha banca. Todos convidados.